Não pude ir na nossa viagem de comemoração do 5º aniversário de casamento porque precisava cuidar da minha mãe doente. Meu marido não hesitou em me deixar para trás ir sozinho. Mais tarde, descobri que ele levou uma colega de trabalho com ele. Agora que ele voltou, está surpreso por eu ter dito para ele aproveitar a vida ao lado de sua esposa de trabalho, a colega que o acompanhou na viagem. Desde o início, nosso relacionamento foi focado em nós dois. Eu tinha 25 anos quando conheci Lucas, que tinha 28. Nos conhecemos em uma festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele estava em um canto, conversando com algumas pessoas e por acaso, nossos olhares se cruzaram. Não foi um daqueles momentos de amor à primeira vista, mas algo nele despertou minha curiosidade. Conversamos por horas naquela noite, e o jeito calmo e sincero de Lucas me cativou de imediato. Depois daquela noite, começamos a nos ver com mais frequência. A conexão entre nós cresceu de forma natural, e em pouco tempo, estávamos namorando. Lucas sempre me tratou com respeito, e nossa relação se desenvolveu em uma base de confiança. Casamos 3 anos depois de nos conhecermos, e agora estamos prestes a comemorar nosso 5º aniversário de casamento. Desde o início, decidimos que não teríamos filhos. Foi uma escolha que nos trouxe paz, pois queríamos uma vida focada em nós dois, em nossas conquistas e liberdade. Nunca questionamos essa decisão. Nossa vida juntos sempre foi cheia de momentos gratificantes, aproveitando a liberdade que a ausência de filhos nos proporcionava. Todos os anos, no nosso aniversário de casamento, eu planejava algo especial para celebrarmos nosso tempo juntos. Isso virou uma tradição, um momento que ambos aguardávamos ansiosamente. Era a chance de escapar da rotina e focar apenas um no outro. Eu adorava surpreender Lucas com pequenas viagens ou experiências que demonstravam quanto valorizava nosso relacionamento. Este ano, para o nosso 5º aniversário de casamento, decidi fazer algo ainda mais especial. Reservei uma semana em um resort com tudo incluído, um lugar onde poderíamos nos desconectar completamente e aproveitar a companhia um do outro. Sempre sonhamos em visitar esse resort na nossa cidade, e parecia o momento perfeito. Ambos estávamos sobrecarregados com o trabalho e merecíamos essa pausa para recarregar as energias e nos reconectar. Nosso relacionamento sempre foi pautado nessa intimidade, e a decisão de não termos filhos reforçava essa conexão. Cada viagem, cada comemoração girava em torno de nós dois, e estávamos felizes com essa escolha. Acreditávamos que nossa vida seguiria assim, centrada em nós, em nossas tradições e no amor que construímos. Há quase 15 anos, minha mãe sofreu um grave acidente de carro que mudou para sempre a vida dela e a nossa. Ela ficou paralisada da cintura para baixo, e o impacto dessa tragédia transformou completamente nossa rotina de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Na época, eu ainda morava com meus pais e me envolvi profundamente nos cuidados com ela. Meu pai, sendo o único provedor, trabalhava longas horas, muitas vezes fazendo horas extras para cobrir as despesas médicas. Mesmo exausto, ele sempre chegava em casa disposto a cuidar dela com todo o amor e dedicação. O acidente ocorreu em uma manhã chuvosa. Minha mãe estava dirigindo sozinha, a caminho do trabalho, quando um caminhão desgovernado invadiu a pista oposta e colidiu frontalmente com o carro dela. O impacto foi tão forte que o carro ficou destruído, e os bombeiros precisaram de quase 1 hora para retirá-la das ferragens. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas os médicos logo nos informaram que a lesão na coluna era grave e irreversível. A partir daquele dia, nossa vida tomou um rumo que jamais previmos. Não foi fácil para nenhum de nós, mas, de alguma forma, conseguimos nos adaptar. A vida seguia com dificuldades, mas juntos fazíamos funcionar. As coisas, porém, ficaram mais difíceis quando fui para a faculdade. Meu pai assumiu completamente os cuidados com minha mãe, e eu sabia que isso estava pesando sobre ele. Cada vez que os visitava, via o cansaço no rosto dele, embora ele nunca reclamasse. Seu amor por minha mãe era evidente, mas carregar esse fardo sozinho estava o esgotando. Quando consegui meu primeiro emprego após me formar, uma das primeiras coisas que fiz foi sugerir a contratação de um cuidador em tempo integral. Queria aliviar o peso sobre os ombros do meu pai,
e ao fazer essa oferta, pude ver o alívio em seus olhos. Sabia que não seria o mesmo que ele ou eu cuidarmos dela diretamente, mas ao menos daria a ele um descanso necessário, algum tempo para si mesmo. Com o passar dos anos, a saúde da minha mãe começou a declinar ainda mais. Ela desenvolveu problemas respiratórios e passou a depender de oxigênio suplementar para respirar. Além disso, perdeu força na parte superior do corpo, o que tornava impossível mover-se sozinha na cadeira de rodas. Não era apenas o físico que estava se deteriorando, mas também seu emocional. A mulher ativa e vibrante que eu conhecia estava sendo consumida por uma depressão profunda e uma frustração crescente por sua perda de mobilidade. Certa noite, recebi uma ligação desesperada do meu pai. Ele me contou, em pânico, que minha mãe estava acordando no meio da noite, gritando de medo por causa de pesadelos terríveis. Ela dizia que sentia que iria morrer em breve. Essas palavras atingiram meu coração de uma maneira que eu não esperava. Eu sabia que minha mãe não estava bem, mas ouvir sobre o desespero e o medo que a consumiam foi devastador. Sem pensar duas vezes, disse ao meu pai que iria para a casa deles na manhã seguinte. Sabia que ambos precisavam de mim, e naquele momento, nada mais importava além de estar ao lado deles. Quando decidi passar mais tempo com meus pais devido ao agravamento da saúde da minha mãe, logo percebi que Lucas não ficou nada satisfeito. Eu já sabia que ele não tinha o mesmo vínculo familiar que eu. Lucas cresceu em um ambiente distante, com pais que claramente favoreciam sua irmã, enquanto ele era frequentemente negligenciado. A falta de conexão familiar o marcou profundamente e, com o tempo, ele aprendeu a conviver com essa realidade, mas as cicatrizes ficaram. A família de Lucas morava longe e raramente fazia qualquer esforço para nos visitar. Mesmo em datas importantes, como o Natal, as reuniões eram escassas. Essa distância física e emocional fez com que Lucas não desenvolvesse o mesmo apego à família como eu. Desde o início do nosso relacionamento, fui clara sobre a importância da minha família e o quanto eu valorizava as visitas, mesmo que exigissem uma viagem longa de 3 ou 4 horas. No começo, Lucas parecia aceitar isso bem. Ele até me acompanhava nas viagens e, por um tempo, se integrou à minha família. Meu pai, em especial, tinha um carinho por Lucas. Eles compartilhavam o amor pelo futebol, e assistir aos jogos juntos, beber cerveja e rir como velhos amigos tornou-se um prazer para ambos. No entanto, com o passar do tempo, Lucas começou a se afastar dessas visitas. Aos poucos, ele parou de me acompanhar e se tornava cada vez mais relutante em passar tempo com meus pais. Chegou um ponto em que Lucas simplesmente parou de ir comigo. Era claro que ele estava cansado e desconfortável com a frequência das visitas. Eu sabia que ele não estava acostumado com essa proximidade familiar e tentei ser compreensiva. Mesmo assim, tornava-se cada vez mais difícil para mim conciliar as visitas aos meus pais e a vida ao lado dele. Sempre que meu pai perguntava por Lucas, uma pontada de culpa me invadia. Ele não entendia o motivo do afastamento, e eu não tinha coragem de contar a verdade. Acabava inventando desculpas, dizendo que Lucas estava ocupado com trabalho ou outras responsabilidades. Mas desta vez foi diferente. A saúde da minha mãe estava muito grave e eu sabia que precisava estar ao lado dela e de meu pai. Quando contei a Lucas que planejava passar alguns dias com meus pais para ajudar, sua reação foi inesperadamente negativa. Ele demonstrou frustração, quase irritação, como se eu estivesse escolhendo meus pais em vez dele. Seu egoísmo ficou evidente, e apesar das minhas tentativas de argumentar, percebi que ele não conseguia entender a gravidade da situação. Lucas nunca foi uma pessoa apegada à família, mas isso não diminuía a dor que sua atitude me causava. Eu queria acreditar que ele seria capaz de ser mais compreensivo, mas sua reação apenas aumentou a tensão entre nós. Com a proximidade do nosso aniversário de casamento e a viagem que eu havia planejado para o resort, a saúde da minha mãe piorou drasticamente. Ela mal conseguia respirar ou se alimentar, e eu sabia que aquele momento ao lado dela era crucial. Mesmo assim, Lucas parecia insistir que deveríamos manter nossos planos e tirar as férias tão esperadas. Certo dia, ele me ligou, perguntando quando eu voltaria para casa para começarmos a preparar as malas para a viagem.
Com o coração apertado, expliquei que estava tendo dúvidas sobre a viagem, já que a condição da minha mãe se agravava a cada dia. Não tinha certeza se aquele era o momento certo para deixá-la. A reação de Lucas foi imediata e cortante. Ele disse que uma semana de férias não iria matar minha mãe e que ele também precisava de mim. Sua frustração era evidente, e ele deixou claro que se sentia negligenciado. As palavras de Lucas me fizeram sentir culpada. Ele estava certo em parte, eu era sua esposa, e nosso relacionamento também era importante. Ele precisava de mim, tanto quanto meus pais. Eu conseguia entender sua chateação. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar minha mãe, tão frágil, me apavorava. E se algo acontecesse enquanto eu estivesse fora? Eu sabia que nunca me perdoaria. A cada dia, eu me via dividida entre dois mundos, o desejo de estar com Lucas e preservar nosso relacionamento, e a necessidade de cuidar da minha mãe nos seus momentos mais delicados. Era como se eu fosse forçada a escolher entre dois pilares da minha vida. Tentei explicar a gravidade da situação para Lucas, mas ele não demonstrava empatia. Continuava insistindo que eu devia priorizá-lo e que essas férias eram fundamentais para nós dois. O dilema emocional me desgastava. Eu não queria brigar com ele, mas também não conseguia afastar o medo de que algo terrível pudesse acontecer com minha mãe enquanto eu estivesse longe. No fundo, eu já sabia o que precisava fazer. Não podia me ausentar naquele momento, e por mais que tentasse, Lucas simplesmente não aceitava. Por fim, ele me deu um ultimato: ou eu iria na viagem com ele, ou ele iria sozinho. Para meu choque, ele ainda sugeriu que, caso eu decidisse ficar com minha mãe, ele convidaria Bella, uma colega de trabalho, para acompanhá-lo ao resort. Bella era uma mulher bonita e gentil, alguém que eu conheci em uma das festas da empresa onde Lucas trabalhava. Ela parecia sempre amigável comigo, mas não pude deixar de perceber uma certa proximidade entre ela e Lucas. Era o tipo de mulher que chamava atenção por onde passava, com um sorriso cativante e uma personalidade encantadora. Apesar de não querer admitir para mim mesma, eu já tinha notado a proximidade de Lucas e ela em diversas ocasiões. Eles sempre conversavam animadamente, rindo de piadas que eu não entendia, e às vezes, pareciam em sintonia de uma maneira que me incomodava. Essa última proposta me deixou sem palavras. Não só ele estava me pressionando a escolher entre ele e minha mãe, mas também estava disposto a substituir minha companhia pela de Bella. A simples ideia de que ele a convidaria para ocupar o meu lugar me fez sentir uma mistura de raiva e tristeza. Senti meu coração se partir, e o peso da escolha se tornou ainda mais insuportável. Quando finalmente tomei a decisão de ficar com minha mãe e não ir ao resort, eu sabia que enfrentaria as consequências no meu relacionamento com Lucas. No entanto, nunca poderia imaginar o que estava por vir. Lucas, fiel ao seu ultimato, decidiu seguir com a viagem. Não fiquei surpresa quando ele confirmou que realmente iria sozinho, mas o que me atingiu como um soco foi o fato de que ele havia levado Bella, sua colega de trabalho, como companhia. Descobri isso pelas redes sociais, onde, sem nenhum constrangimento, ele postou fotos dos dois juntos, sorrindo e desfrutando do resort que deveria ser nosso refúgio. A cada nova imagem que via, meu coração afundava um pouco mais. As fotos mostravam eles relaxando à beira da piscina, tomando drinks juntos, assistindo ao pôr do sol, como se fossem um casal em lua de mel. O que mais me doía era saber que, enquanto eu cuidava da minha mãe gravemente doente, Lucas estava lá, se divertindo com outra mulher. Eu nunca quis acreditar que algo mais pudesse estar acontecendo entre Lucas e Bella, mas as fotos, os sorrisos e a intimidade evidente entre os dois diziam o contrário. Era como se ele estivesse deliberadamente me humilhando, exibindo sua traição para o mundo. Amigos e familiares, que seguiam Lucas nas redes, começaram a me enviar mensagens, perguntando o que estava acontecendo e se estávamos bem. A humilhação pública só tornava tudo ainda mais doloroso. Eu tentava me convencer de que talvez não houvesse nada físico entre eles, que talvez fosse apenas uma amizade imprudente. Mas, no fundo, sabia que a traição emocional já era o suficiente para quebrar algo irreparável. Não se tratava apenas do que ele poderia ou não ter feito com Bella.
Era sobre o fato de ele ter escolhido estar com ela ao invés de ficar ao meu lado. Cada sorriso nas fotos, cada momento compartilhado entre eles, era como uma faca cravada no meu peito. O homem com quem eu construí uma vida, que prometeu estar ao meu lado nos bons e maus momentos, agora me traía da maneira mais cruel possível. Ele me deixou sozinha no momento em que mais precisei dele, para compartilhar com outra pessoa que deveria ter sido nós. Essa traição, tanto emocional quanto física, tornou-se o ponto de ruptura. Não havia mais como voltar atrás. Mesmo que Lucas nunca admitisse o que realmente aconteceu, o simples fato de ter me trocado naquele momento crucial era prova suficiente de que nossa relação jamais seria a mesma. 3 dias após Lucas partir para o resort com Bella, minha mãe faleceu. Naquela madrugada, fui acordada pelos gritos desesperados do meu pai. Corri até o quarto e a encontrei deitada, em paz, mas sem vida. Caí de joelhos ao lado da cama, tomada por uma dor profunda. Apesar de todo o sofrimento que ela enfrentou nos últimos anos, eu nunca me senti preparada para perdê-la. Meu pai, devastado, tentou manter a compostura o suficiente para ligar para a ambulância e iniciar os trâmites para o funeral, enquanto eu permanecia em choque, incapaz de processar a realidade. O entorpecimento da tristeza me dominava, e tudo o que conseguia pensar era que precisava falar com Lucas. Precisava ouvir sua voz, encontrar algum conforto no homem que deveria estar ao meu lado neste momento tão doloroso. Com as mãos trêmulas, disquei o número de Lucas várias vezes, na esperança de que ele atendesse. Minha voz, embargada de lágrimas, deixava mensagens implorando para que ele me ligasse de volta, explicando que algo terrível havia acontecido. Eu estava desesperada, ansiando por seu apoio. Mas, a cada tentativa, o silêncio de Lucas me atingia com mais força. Não houve resposta. Não houve sequer uma única ligação de retorno. Enquanto eu enfrentava a perda irreparável de minha mãe, Lucas continuava sua viagem, ignorando minhas ligações e a dor que eu estava passando. O abandono que senti foi devastador, como se estivesse completamente sozinho em meio à escuridão do luto. Amigos e familiares se uniram a mim durante o funeral, oferecendo amor e apoio. Contudo, nada conseguia preencher o vazio que crescia dentro de mim. Passei horas no quarto da minha mãe, deitada em sua cama, cercada por suas lembranças, incapaz de sair. O luto me paralisava, e a falta de forças para continuar era esmagadora. A dor de perder minha mãe era imensa, mas o silêncio de Lucas tornava tudo ainda mais insuportável. Ele não estava lá quando mais precisei, e isso só reforçava o abismo que havia se formado entre nós. Mesmo com todo o sofrimento, eu sabia que havia tomado a decisão certa ao ficar ao lado da minha mãe nos seus últimos dias. Mas a ausência de apoio de Lucas transformava o luto em uma jornada ainda mais solitária e difícil de suportar. Após o funeral da minha mãe, algo dentro de mim mudou. Eu estava emocionalmente esgotada, não só pela perda dela, mas também pela maneira como Lucas me abandonou no momento em que eu mais precisava. Ele não esteve lá, nem física nem emocionalmente, e isso me fez enxergar uma verdade que eu evitava: nosso casamento havia chegado ao fim. Quando Lucas finalmente voltou da viagem, agindo como se nada tivesse acontecido, eu já sabia o que precisava fazer. Ele tentou falar comigo, a expressão abatida, e sem conseguir me encarar diretamente, começou a se desculpar. Eu sei que deveria ter te ligado. Recebi suas mensagens, mas meu celular estava no modo silencioso. Só vi suas ligações no final da viagem, ele disse, quase sussurrando. Eu precisava desligar um pouco, sabe? E, quando percebi o que estava acontecendo, achei que já era tarde demais para responder. Respirei fundo, tentando manter a calma. Suas palavras soavam vazias para mim. Você achou que era tarde demais? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Você sabia que eu estava passando pelo pior momento da minha vida, Lucas? Minha mãe estava morrendo. E você simplesmente decidiu que era melhor desligar o celular. Ele abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Eu não sabia como lidar com isso. Eu deveria ter estado lá para você, eu sei disso agora, ele tentou justificar, mas o peso de suas palavras já não tinha mais efeito sobre mim.
Onde você estava quando eu mais precisei? Perguntei, sem esperar uma resposta. Mesmo com o celular no silencioso, Lucas, você sabia que eu estava enfrentando algo extremamente delicado? E você simplesmente desapareceu. Eu achei que podia contar com você, que você seria meu parceiro, mas você me deixou sozinha. Lucas balançou a cabeça, visivelmente abalado, mas ainda tentando se explicar. Eu estava perdido. Não sabia o que fazer. Não queria piorar as coisas, ele disse, com a voz baixa. Você não piorou as coisas. Você me mostrou quem você realmente é. O homem que prometeu estar ao meu lado nos momentos bons e ruins não é o mesmo que está aqui agora, respondi com calma, mas com uma dor profunda que ele jamais entenderia. Sua ausência nos dias mais difíceis da minha vida foi uma traição que eu não posso perdoar. Ele tentou se aproximar, colocando a mão no meu braço, mas eu a afastei suavemente. Por favor, me dá outra chance. Eu sei que errei, mas a gente pode consertar isso, ele implorou, quase desmoronando. Eu permaneci firme, sabendo que minha decisão já estava tomada. Não, Lucas. Não há mais o que salvar. Nossa relação não tem mais conserto, e nada do que você disser vai mudar isso. Eu mereço alguém que esteja ao meu lado quando eu mais precisar, não alguém que me abandona. Com o coração pesado, mas determinada, tomei a decisão de deixar Lucas. Juntei minhas coisas e, antes que ele pudesse dizer mais uma palavra, olhei diretamente em seus olhos e disse com calma: Você pode ficar com sua colega de viagem. Nosso casamento acabou. Não houve gritos, não houve brigas. Apenas a certeza de que eu estava fazendo o que precisava ser feito. Enquanto dirigia de volta para a casa do meu pai, senti uma mistura de tristeza e alívio. Meu coração ainda estava partido, mas, pela primeira vez em dias, eu me sentia no controle. Estava começando a reconstruir minha vida, mesmo que isso significasse começar do zero. Lucas fez sua escolha, e agora eu estava fazendo a minha. Após alguns dias de silêncio absoluto, decidi que era hora de confrontar Lucas. Eu precisava ouvir a verdade dele, mesmo sabendo que isso não mudaria minha decisão de seguir em frente. Já havia saído de casa, mas ainda carregava o peso do que aconteceu e queria encerrar esse capítulo de uma vez por todas. Nos encontramos em um café, um ambiente que parecia distante de tudo que vivemos juntos. Quando Lucas chegou, pude ver em seu rosto que ele sabia que não havia mais volta. Sua expressão abatida não deixava espaço para arrependimentos ou desculpas vazias. Sem perder tempo, fui direta. Lucas, o que aconteceu entre você e Bella? Perguntei, olhando diretamente em seus olhos. Eu precisava ouvir a verdade, por mais que doesse. Ele hesitou, desviando o olhar por um momento, mas finalmente respondeu. Não foi nada físico. Eu juro. Mas, nós nos aproximamos emocionalmente. Ela me ouviu de uma forma que eu não sentia mais em casa, disse com a voz trêmula. Suas palavras me atingiram, mas não como um choque. A verdade é que eu já sabia. Você entende que isso é uma traição, certo? Mesmo que não tenha sido físico, você escolheu se abrir para outra pessoa quando deveria ter vindo a mim, retruquei, tentando manter a calma. Lucas balançou a cabeça, a culpa evidente em seu rosto. Eu sei. Eu me perdi. A rotina, a distância entre nós, e você estava sempre tão focada nos seus pais. Eu me senti sozinho, e Bella, ela estava lá, ele tentou explicar, mas suas palavras soaram vazias. Você estava sozinho? Perguntei, minha voz ficando mais firme. Eu estava cuidando da minha mãe, Lucas. Ela estava morrendo. E enquanto eu passava por isso, você se aproximava de outra mulher e me abandonava. Isso não é uma justificativa. Ele abaixou a cabeça, visivelmente abalado. Me perdoa. Eu errei. Não soube lidar com tudo isso. Eu ainda te amo, disse ele, a voz embargada. Olhei para ele, sentindo uma mistura de tristeza e firmeza. Amar não é suficiente, Lucas. Você não estava lá quando eu mais precisei, e agora não há como voltar atrás.
Nosso casamento acabou. Ele tentou segurar minha mão, mas eu a puxei suavemente. Por favor, me dá outra chance, ele implorou, as lágrimas já enchendo seus olhos. Levantei-me da mesa, decidida. Não há mais o que salvar, Lucas. Eu seguirei com o divórcio. Eu mereço mais do que isso. Nosso tempo juntos acabou, respondi, com a voz firme, mas serena. Ele ficou em silêncio, as lágrimas caindo, mas no fundo, ambos sabíamos que essa era a única solução. Com o coração mais leve, deixei o café, sabendo que, dessa vez, eu estava realmente pronta para seguir em frente. O capítulo de minha vida com Lucas havia chegado ao fim, e por mais doloroso que fosse, eu sabia que merecia algo melhor. Depois de todo o sofrimento que passei nos últimos meses, finalmente comecei a reconstruir minha vida sem Lucas. O luto pela perda da minha mãe ainda era uma ferida aberta, e o término do meu casamento apenas tornava tudo mais difícil. Havia dias em que o peso dessas perdas parecia insuportável. A tristeza era constante, e o vazio deixado por essas duas ausências me acompanhava a cada passo. No entanto, em meio a essa dor, algo dentro de mim começou a mudar. Aos poucos, percebi que, por mais devastador que fosse, eu ainda tinha forças para recomeçar. A dor do luto era inevitável, mas eu sabia que minha mãe queria que eu seguisse em frente, que continuasse vivendo e buscando a felicidade, mesmo sem ela ao meu lado. Estar morando com meu pai nesse momento foi uma bênção para nós dois. Sinto-me feliz por poder estar ao lado dele agora, no momento em que ele mais precisa de apoio. Compartilhamos a dor de perder minha mãe, e sei o quanto essa perda é devastadora para ele, após tantos anos de um casamento feliz e cheio de amor. Ele está enfrentando a dor de ter perdido sua esposa amada, a mulher com quem dividiu a vida por décadas. Poder ajudá-lo a reorganizar sua vida, enquanto também tenta encontrar no caminho novamente, é um conforto mútuo. Meu pai tem sido uma fonte de força e inspiração para mim. Ver como ele amou minha mãe, como eles construíram uma vida juntos baseada em respeito, parceria e afeto, me dá esperança. Sei que um dia vou encontrar alguém que me ame da mesma forma que meu pai amou minha mãe, com a mesma dedicação e lealdade. Estou reconstruindo minha vida com essa certeza no coração, de que mereço esse tipo de amor, e que ele está à minha espera em algum lugar. Chegamos ao final de mais uma história, e é impossível não admirar a atitude da protagonista. Ela foi absolutamente correta ao desistir da viagem de aniversário para cuidar da mãe nos momentos finais de sua vida. Foi uma decisão de amor e responsabilidade. Já Lucas, ao abandoná-la nesse momento tão delicado, mostrou um egoísmo extremo. Ele deveria ter sido o apoio que ela precisava, mas escolheu priorizar uma viagem e ainda levou uma colega de trabalho? Isso com certeza foi uma traição, e a protagonista está corretíssima em encerrar o casamento pedindo o divórcio. Espero sinceramente que ela possa encontrar alguém que a ame de verdade e a apoie em todos os momentos, assim como seu pai sempre apoiou sua mãe. Ela merece viver um relacionamento baseado em respeito, confiança e companheirismo. Mas e você? O que achou da atitude da protagonista? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima!